especulativas, meras invenções criativas da imaginação humana. Então, tudo isso parece indicar a necessidade de ter algum apoio nos sentidos, pelo menos em Bacon isso é bem evidente, para se ter certeza das coisas que a mente cria e podem ser meramente especulativas, se elas têm ou não lastro na realidade externa. Então começa a haver uma inversão do pensamento dogmático da Igreja por algum tipo de preocupação em ver se há uma correspondência no mundo externo que encontre respaldo na verdade. Isso vai se tornar mais agudo, como já podemos ver em parte, talvez possamos aprofundar mais até em Spinoza, porque ainda René Descartes separa o eu como res cogitans, aquele que pensa, do seu próprio corpo, ou da coisa pensada, da res extensa, porque ele não pode ter certeza se o corpo existe ou está sendo iludido, a não ser com uma outra, a res infinita, a ideia de Deus, como lhe dando certeza de que não há um gênio mau que o esteja querendo enganar. Então, a dúvida metódica, a capacidade de duvidar do que aparentemente seria conhecido como óbvio, e em Bacon a capacidade de evitar se deixar ludibriar pelo que é costumeiro, ou pela ingenuidade na interpretação dos sentidos, ou pelo significado das palavras, ou pela especulação, vai criando, é o início do método experimental, é o início da ideia de buscar dados na natureza. E nós vamos encontrar também em Spinoza, como já vimos anteriormente, que Deus é a natureza e, portanto, segue leis imutáveis se expressando através dela e que as leis da natureza não são variáveis. Mas, por isso, de certa forma, Spinoza é excomungado tanto da tradição judaica da qual ele fazia parte já por ser judeu, nem era considerado dentro da tradição cristã, então sempre foi visto como uma espécie de filósofo maldito. Mas nós vemos como a dificuldade do pensamento ocidental se libertar desse domínio da igreja medieval leva até no discurso do método de Descartes a querer separar dois campos, o campo da alma, que fica então para a análise do dogma, do campo da res extensa, que é aquele onde a ciência pode fazer a sua investigação pelo método cartesiano e racional. E assim, se por um lado se cria um método científico a partir daquela tensão entre a fé e a razão, e a fé fica para as coisas da alma e a razão se aplica então às coisas do corpo e da matéria, se cria uma distinção que nunca acontece na filosofia oriental, pois que a filosofia oriental não separa o método da sua área de investigação dentro da alma humana. E eu poderia sugerir, por exemplo, esse livro, A Ciência do Yoga, do Dr. Taimini, que era um químico de Allahabad, com formação de doutorado em Londres, onde ele traduz de novo um comentário sobre os Yoga Sutras de Patanjali, que é um método que tem pelo menos 2.600 anos, é da ordem de 600 anos antes de Cristo. Patanjali foi considerado o primeiro codificador do yoga, como aquela ciência que leva à união ou reintegração do homem com ele mesmo, ou suas camadas mais profundas, ou como prefeririam talvez outros, a ideia da integração com Deus. Mas no yoga isto é visto de uma forma diferente, mais como Spinoza via Deus como talvez uma onipresença, uma inteligência em toda a natureza. É interessante, por exemplo, a teoria de Patanjali sobre as ksanas, ou que o tempo também seria distribuído em porções discretas, coisa que é o que a ciência hoje está a descobrir, que partículas duram às vezes milionésimos de segundo, as subpartículas atômicas, e que a própria luz é descontínua pela emissão dos quanta de luz chamados fótons. E, portanto, de alguma maneira,
a ciência contemporânea está mais próxima das concepções de Patanjali do que quase todo o pensamento ocidental tradicional. E nesse sentido é de se perguntar como que a teoria das ksanas, ou que o tempo é descontínuo, conforme os aforismos 3, 53 e 4, 33 dos Yoga Sutras, pôde ser elaborada muito antes de haver um acelerador de partículas ou uma observação detalhada da matéria na conformidade do método experimental ocidental que começou a gerar-se com Francis Bacon e René Descartes. Ou seja, muito antes do método científico rigoroso ocidental ter penetrado nessas dimensões da matéria, a filosofia oriental, como nós estamos atestando aqui, e o Dr. Taimley demonstra isso magnificamente, consegue demonstrar que havia um conhecimento da descontinuidade do tempo e do espaço. Ou seja, a ideia de que entre um pensamento e outro há um vazio no qual a alma pode ser conhecida. Aquela certeza cartesiana do penso, logo existo, se dá enquanto está havendo o pensamento. Mas e se o pensamento cessar, e se a morte vier, então nós vamos chegar à conclusão que a alma não mais existe? Essa res cogitans. Então essas questões ainda vão precisar de um Deus externo, que vai buscar René Descartes para sustentar a natureza da sua alma, sem falar na grande complicação que é preciso na filosofia cartesiana para justificar como essa alma que pensa se relaciona com o corpo, e se o corpo é ilusório, não é coisa que para nós não parece tão óbvia, não é? Ou que deveria parecer óbvio, mas na dúvida hiperbólica e exagerada do método de dúvida metódica de Descartes é posto a teste. E, de alguma maneira, o comentário do Dr. Taimley diz: deve-se assinalar neste ponto que de um sistema filosófico, por mais elevado e verdadeiro que seja, não se deve esperar um retrato absolutamente correto de verdades transcendentais. De modo que, como na verdade existem, uma vez que a filosofia opera por intermédio do intelecto e tem suas próprias limitações, ela não pode compreender ou formular verdades que estão além do seu âmbito. Nós vamos ver que a própria crítica da razão pura de Kant, que vai surgir depois, vem também em favor dessa afirmativa. Assim, ao tratar o seu modo de realidades da vida espiritual, a filosofia oriental pode fornecer-nos apenas interpretações parciais e distorcidas dessa realidade. Aliás, ele fala da filosofia construída pelo intelecto como um todo. Contradições, paradoxos e inconsistências são inevitáveis quando tentamos ver e interpretar essas realidades por meio do intelecto. Essa é a ideia de que a mente em si mesma está limitada e que precisa ser transcendida pelo seu controle a partir da concentração e o êxtase, lembra muito o pensamento de Plotino, que com certeza é muito influenciado pelo pensamento também oriental, mas que visa uma prática, que visa uma descoberta por uma percepção direta através do êxtase. Temos de aceitar essas limitações quando usamos o intelecto como instrumento de compreensão e descoberta dessas verdades nos estágios iniciais. É inútil jogar fora esse instrumento, por mais pobre e imperfeito que pareça, porquanto ele nos auxilie a ver que a verdade pode ser conhecida, ou pelo menos ele nos auxilia na organização do nosso esforço para conhecer essa verdade, e no único modo que ela pode ser conhecida de fato, que é pela autorrealização, pela descoberta daquele espaço entre um pensamento e outro, que é o objetivo também do Zen, na meditação oriental, da tradição japonesa. Se queremos conhecer qualquer país, a única maneira é ir e vê-lo com nossos próprios olhos. Mas isso não quer dizer que devemos desfazer-nos dos mapas e desenhos que existem para dar-nos, ainda que seja uma ideia rudimentar deste país.
Mapas e desenhos não nos propiciam o verdadeiro conhecimento de um país, ou seja, são meramente descritivos, mas ajudam-nos a encontrá-lo e vê-lo diretamente com nossos próprios olhos. Quando muito, a filosofia serve somente para tal finalidade.